23 andares acima de São Paulo, o tempo parou. Ela entrou. Chanel número 5. O perfume do altar, 3 anos atrás. Ele ergue os olhos. A noiva abandonada morreu naquele dia. A mulher à sua frente é outra pessoa, sem anel, com uma pasta e um plano. Ninguém desaparece sem motivo. Ninguém volta sem vingança. Hoje, ele descobre o preço de destruir quem o amava. Carolina tinha 27 anos quando conheceu Felipe em uma festa corporativa no Terraço Itália, em São Paulo. Era uma sexta-feira de outubro. O céu estava limpo e a cidade se estendia infinita lá embaixo, um mar de luzes piscando contra o horizonte escuro. Ela estava usando um vestido preto simples da Zara e sapatos de salto médio que comprou em liquidação. Não era o tipo de mulher que chamava a atenção pela roupa, mas tinha algo nela, uma presença, uma energia que fazia as pessoas pararem para ouvir quando ela falava. Carolina era gerente de marketing em uma multinacional de cosméticos francesa com sede no Itaim Bibi. Tinha chegado naquela posição depois de 5 anos de trabalho duro, horas extras sem fim e fins de semana sacrificados. Começou como estagiária, virou assistente, depois analista, coordenadora e finalmente gerente. Cada degrau foi conquistado com suor e insônia. Ninguém deu nada de graça para ela. Felipe estava do outro lado do salão quando a viu pela primeira vez. Ele era sócio de uma construtora que erguia prédios residenciais de alto padrão na zona sul de São Paulo. Morumbi, Brooklyn, Vila Olímpia. Apartamentos de 3 ou 4 milhões, o tipo de imóvel que virava capa de revista de arquitetura. Ele tinha 32 anos, era bonito de um jeito convencional. Cabelo escuro penteado para trás, barba feita, relógio Rolex no pulso. Usava um terno azul marinho que provavelmente custava mais do que o salário mensal de Carolina. Filho único de uma família que tinha dinheiro de verdade. O pai dele, seu Antônio, começou como balconista em um mercadinho no interior. 40 anos depois, tinha uma rede de 23 supermercados espalhados pelo estado. A mãe, Dona Marlene, vinha de uma família de fazendeiros. Gente que tinha terra, gado, influência política. Felipe cresceu com tudo. Estudou em colégio particular caro. Fez faculdade de administração na FGV. Nunca precisou trabalhar de verdade até assumir a construtora que o pai comprou para ele aos 25 anos. Ele sabia fazer negócios, sabia fechar contratos, mas não conhecia sacrifício, não conhecia luta. E talvez por isso, quando viu Carolina, ele se interessou. Porque ela era diferente das mulheres que ele conhecia, diferentes das filhas de empresários que frequentavam os mesmos clubes que ele, diferentes das modelos e influenciadoras que ele levava para jantares caros. A conversa começou casual, ao lado do bar. Ela estava pedindo um gin tônica. Ele estava ao lado, fingindo olhar o menu de drinks, mas na verdade observando ela. Quando o barman perguntou o que ela queria, Felipe interrompeu. Disse que pagava a bebida dela. Carolina olhou para ele com uma sobrancelha erguida. Ele sorriu. Aquele sorriso confiante de quem está acostumado a conseguir o que quer. Ela agradeceu, educada, mas fria. Felipe percebeu que precisava de uma abordagem melhor. Então, perguntou se ela estava ali pela empresa ou conhecia alguém. Carolina explicou que trabalhava na multinacional de cosméticos que estava patrocinando o evento. Felipe se apresentou, disse o nome da construtora. Ela conhecia. Já tinha visto outdoors e anúncios. Eles começaram a falar sobre trabalho, sobre marketing, sobre mercado imobiliário, sobre São Paulo. A conversa fluiu fácil, mais fácil do que Carolina esperava. Felipe era engraçado, inteligente, sabia ouvir, ou pelo menos parecia saber. Eles passaram a noite inteira conversando. Quando a festa terminou, ele pediu o número dela. Carolina hesitou, mas acabou dando. Por que não?
Ele parecia legal e ela estava cansada de passar os fins de semana sozinha. Felipe ligou 2 dias depois. Chamou ela para jantar em um restaurante italiano em Moema. Carolina aceitou. No primeiro encontro, ele chegou 15 minutos adiantado. Estava nervoso. Ela percebeu. Achou fofo. Eles pediram vinho, conversaram sobre família, sobre sonhos, sobre coisas que importavam. Felipe contou que sempre quis ter filhos, que via o pai construir um império e queria fazer o mesmo, que queria alguém para dividir isso. Carolina contou que vinha de uma família simples, que o pai era mecânico em Campinas e a mãe professora aposentada da rede pública, que ela foi a primeira da família a fazer faculdade, que estudou com bolsa a vida inteira e trabalhava desde os 15. Felipe disse que isso o impressionava, disse que ela era diferente, que tinha substância. Carolina acreditou. Por que não acreditaria? Ele parecia genuíno, parecia interessado, parecia ser exatamente o que ela sempre procurou. Nos meses seguintes, eles se viram toda semana. Felipe levava flores no escritório dela sem motivo. Mandava mensagens de bom dia antes das 7 da manhã. Levava ela para jantares, cinemas, exposições de arte. Apresentou ela para os amigos no segundo mês. Todos aprovaram. Ela era linda, inteligente, educada. O tipo de mulher que qualquer homem ficaria orgulhoso de ter ao lado. 3 meses depois do primeiro encontro, Felipe pediu Carolina em namoro oficialmente. Foi em um restaurante japonês em Moema, o mesmo onde tiveram o primeiro jantar. Ele tinha reservado uma mesa privativa, trouxe rosas vermelhas. Disse que queria fazer aquilo direito, que ela merecia. Carolina disse sim. E naquele momento, ela acreditou que estava começando o capítulo mais feliz da vida dela. Felipe era atencioso de um jeito que ela nunca tinha experimentado. Lembrava de datas importantes. Perguntava como foi o dia dela. Ouvia quando ela desabafava sobre o trabalho. Nos fins de semana, eles iam para Campos do Jordão, ou para a praia em Ubatuba, ou simplesmente ficavam no apartamento dele em Perdizes, assistindo séries e pedindo comida. Carolina se sentia segura. Pela primeira vez em muito tempo, ela sentia que tinha alguém de verdade. Alguém que se importava. No 4º mês de namoro, Felipe levou ela para conhecer os pais. Seu Antônio e Dona Marlene moravam em uma casa enorme em Alphaville. 3 andares, piscina, quadra de tênis. O tipo de casa que aparece em revistas de decoração. Dona Marlene abraçou Carolina na porta como se fossem amigas de anos. Fez um almoço imenso. Peru, farofa, arroz, saladas, sobremesas. Tratou Carolina como filha. Seu Antônio foi mais reservado no começo, mas ao longo do almoço foi se soltando. Perguntou sobre o trabalho dela, sobre a família, sobre os planos. No final do dia, quando Felipe e Carolina estavam indo embora, Dona Marlene puxou a nora em potencial para um canto e disse: "Você é exatamente o que meu filho precisava. Uma mulher de verdade." Carolina saiu de lá emocionada, sentindo que tinha encontrado não só um namorado, mas uma família. Os meses passaram rápido. Carolina e Felipe entraram em uma rotina confortável. Ela trabalhava durante a semana, ele tocava a construtora. Nos fins de semana, estavam juntos. Viagens curtas, jantares com amigos, noites tranquilas em casa. Tudo parecia perfeito, até perfeito demais. Mas Carolina não queria ser paranoica. Não queria estragar o que tinha. Então, ignorou os pequenos sinais. Ignorou quando Felipe começou a cancelar jantares em cima da hora por causa de reuniões inesperadas. Ignorou quando ele parou de responder mensagens tão rápido quanto antes. Ignorou quando percebeu que ele estava mais distante nas últimas semanas. Ela justificava. O trabalho estava pesado. Ele estava estressado. Era só uma fase. Ia passar e passou.
Ou pelo menos pareceu passar, porque 2 anos depois de terem se conhecido, Felipe a surpreendeu com uma viagem para Trancoso, na Bahia. Ele disse que precisavam descansar, que tinham trabalhado demais, que mereciam uns dias só deles. Alugou uma casa incrível de frente para a praia, deck de madeira, piscina infinita, vista para o mar. Carolina se sentiu nas nuvens, literalmente. Nos primeiros dias, eles nadaram, comeram, dormiram, fizeram amor. Tudo era leve, tudo era bom. No último dia da viagem, durante o pôr do sol, Felipe pediu Carolina para caminhar na praia. Ela estava de vestido branco, pés descalços, cabelo solto ao vento. O céu estava pintado de laranja e rosa. As ondas quebravam suaves na areia. Felipe parou, pegou a mão dela, olhou nos olhos dela e então se ajoelhou. Carolina sentiu o coração parar. Felipe tirou uma caixinha azul Tiffany do bolso. Abriu. Dentro, um anel de noivado. Um solitário de 2 quilates que brilhava contra a luz do pôr do sol. Ele disse: Carol, você é a melhor coisa que já aconteceu na minha vida. Eu quero passar o resto dos meus dias com você. Quer casar comigo? Carolina estava chorando antes mesmo de responder. Disse sim 1000 vezes. Ele colocou o anel no dedo dela. Eles se beijaram. E naquele momento, ela tinha certeza absoluta de que estava vivendo o dia mais feliz da vida dela. Ela não sabia que aquele anel carregava mentiras, que aquele pedido era vazio, que enquanto Felipe se ajoelhava na areia, ele já estava traindo ela há meses. Quando voltaram para São Paulo, Carolina começou os preparativos do casamento imediatamente. Ela queria algo simples, intimista, só família e amigos próximos. Talvez 50 pessoas, uma cerimônia em uma capela pequena e um jantar em um restaurante. Mas Felipe tinha outras ideias. Ele disse que precisavam fazer uma festa maior. Afinal, ele era empresário. Tinha contatos importantes, fornecedores, clientes, investidores. O casamento seria uma oportunidade de fortalecer relações de negócios. Carolina entendeu. Ela sempre entendia. Então concordou com uma festa para 400 pessoas em um buffet luxuoso em Alphaville. Concordou com tudo, porque quando você ama alguém, você faz concessões. Você quer que a pessoa seja feliz. E se isso significava uma festa enorme e cara, tudo bem. Carolina mergulhou nos preparativos. Escolheu o buffet depois de visitar 7 opções diferentes. Decidiu pelo Espaço Nick, um lugar enorme com jardins, lago artificial e salão de cristal. Felipe aprovou. Era caro, mas impressionante. Exatamente o que eles precisavam. O vestido foi outra saga. Carolina foi a 5 ateliês diferentes antes de encontrar o modelo perfeito. Um vestido de renda francesa com cauda longa e decote nas costas. Custava R$45 mil. Carolina quase teve um ataque quando viu o preço. Era mais de 6 meses do salário dela. Mas Dona Marlene insistiu. Disse que pagaria metade, que a nora dela merecia o melhor. Carolina aceitou, emocionada. Foram 3 provas, ajustes milimétricos. Quando o vestido ficou pronto, Carolina olhou para si mesma no espelho e quase não se reconheceu. Ela parecia uma princesa. Dona Marlene chorou. Disse que nunca tinha visto uma noiva mais linda. Carolina guardou essa memória com carinho. Não sabia que em poucas semanas usaria aquele vestido para o maior ato de coragem da vida dela. Os convites foram encomendados em uma gráfica especializada. Papel algodão, relevo dourado, envelope forrado de seda. Cada convite custava R$80. Eram 400 convites. Felipe nem piscou quando viu o orçamento. Mandou fazer. As alianças foram escolhidas em uma joalheria nos Jardins. Ouro branco, 18 quilates, com os nomes gravados por dentro. A lista de presentes foi montada em 3 lojas, Tokstok, Etna e Casa Nobre, desde panelas até jogos de cama de 1000 fios. Tudo caro,
tudo impecável. Carolina cuidou de tudo: flores, decoração, cardápio, música. Felipe estava sempre ocupado. Reuniões, viagens, compromissos. Ela entendia. A construtora estava lançando um novo empreendimento na região da Berrine, um prédio comercial de 20 andares. Era o maior projeto da empresa até então. Exigia a atenção total. Felipe passava os dias em canteiros de obra, em reuniões com engenheiros, em almoços com investidores. Chegava em casa tarde, cansado, às vezes nem jantava, só tomava banho e dormia. Carolina tentava ajudar, fazia massagem nele, preparava o jantar favorito, perguntava se estava tudo bem. Ele sempre dizia que sim, que era só estresse, que depois do casamento ia melhorar. Ela acreditava, mas tinha algo errado. Ela sentia uma intuição que incomodava. Felipe estava diferente, mais distante, menos presente. Mesmo quando estava ao lado dela, parecia estar em outro lugar. Os beijos eram mecânicos. O sexo, quando acontecia, era rápido e sem conexão. Carolina tentou conversar sobre isso algumas vezes. Felipe se irritava. Dizia que ela estava sendo paranoica, que ele estava cansado, que era muita coisa ao mesmo tempo. Carolina recuava. Pedia desculpas, se sentia culpada por cobrar. 3 semanas antes do casamento, Carolina começou a perceber padrões. Felipe saía para reuniões que duravam horas. Voltava cheirando a perfume feminino. Quando ela perguntava, ele dizia que tinha abraçado uma cliente ou uma parceira de negócios. Sempre tinha uma explicação. O celular dele estava sempre de tela para baixo. Ele nunca mais deixava no carregador da mesa de cabeceira como antes. Agora carregava no bolso, na bolsa, sempre perto. Quando tocava, ele olhava rápido e desviava. Carolina sentiu o estômago apertar, mas não disse nada. Porque ela não queria ser aquela mulher. Aquela mulher insegura, controladora, que vasculha celular do namorado. Ela confiava nele, ou pelo menos tentava confiar. 2 semanas antes do casamento, a mãe de Carolina veio de Campinas para ajudar. Dona Isa era uma mulher simples, de poucas palavras, mas com um olhar que enxergava tudo. Ela percebeu que a filha estava tensa. Perguntou se estava tudo bem com Felipe. Carolina disse que sim, que era só nervosismo pré-casamento. Dona Isa não pareceu convencida, mas não insistiu. Elas passaram os dias seguintes correndo atrás dos últimos detalhes. Confirmação de presença, organização de mesas, definição do roteiro da cerimônia. Tudo estava se encaixando, pelo menos em teoria. Na semana do casamento, Felipe praticamente desapareceu. Disse que tinha questões urgentes para resolver na construtora, que não podia adiar, que eram reuniões críticas para fechar financiamento do novo empreendimento. Carolina estava ocupada demais para questionar. Ela tinha 1000 coisas para resolver. A família dele havia alugado 40 quartos em um hotel próximo ao buffet para os convidados de fora de São Paulo. Primos de Minas Gerais, tios do Paraná, amigos de outros estados, todos confirmados, todos esperando. Na quinta-feira, 2 dias antes do sábado marcado, Carolina precisava pegar uns documentos no apartamento de Felipe. Eram papéis do cartório para a certidão de casamento. Ela ligou para ele. Não atendeu, mandou mensagem. Ele respondeu horas depois, dizendo que estava em reunião e que ela podia ir buscar. Ela tinha a chave. Carolina foi. Era meio da tarde. O apartamento estava vazio e silencioso. Ela entrou, pegou os documentos que estavam em cima da mesa da sala e foi quando viu o celular de Felipe, esquecido em cima da cama, conectado ao carregador. A tela acendeu com uma notificação. Carolina olhou sem querer. Era uma mensagem de um número sem nome salvo. Dizia: amanhã, mesmo lugar, mesmo horário, não aguento mais esconder isso. O coração dela parou. As mãos começaram a tremer. Ela ficou parada ali, olhando para o celular, tentando processar o que tinha acabado de ler.
1000 explicações passaram pela cabeça dela. Talvez fosse sobre trabalho, talvez fosse algum fornecedor, talvez fosse nada. Mas no fundo, ela sabia que não era nada disso. Carolina pegou o celular. As mãos tremiam tanto que ela quase derrubou, destravou. A senha era a data de aniversário dela, 2805. Ela sempre achou isso romântico. Agora parecia uma ironia cruel. Abriu o aplicativo de mensagens, rolou a tela e viu o nome, Daniela. Clicou e o mundo desabou. Meses de conversas, desde março. Era outubro, 7 meses. Fotos íntimas, vídeos, declarações apaixonadas, planos de encontros secretos, mensagens enviadas enquanto Carolina dormia ao lado dele, mensagens enviadas enquanto ele estava em reuniões. Daniela era arquiteta. Trabalhava no escritório da construtora. 24 anos, loira, alta, magra, o tipo de mulher que aparecia em capas de revista. Nas mensagens, ela falava de Felipe como se ele fosse dela, como se Carolina não existisse. E pior, ela sabia do casamento, sabia que estava acontecendo e fazia piadas sobre isso. Dizia coisas como: aproveita a lua de mel, depois você volta para mim. Ou, ela é tão certinha, deve ser uma chata na cama. Felipe respondia com risadas, com emojis, com frases que destroçavam Carolina de dentro para fora. Em uma conversa de junho, 2 meses depois do pedido de casamento em Trancoso, Felipe havia escrito: às vezes eu me pergunto por que estou fazendo isso. Casar com ela, digo. Você me faz sentir vivo, Dani. Carol é boa, é confiável, é tudo que minha família espera. Mas falta fogo, falta paixão. Com você é diferente. Daniela respondeu: então por que não cancela? Assume a gente. Felipe: não posso. Meus pais adoram ela. Já gastamos uma fortuna no casamento. Seria um escândalo, mas depois a gente dá um jeito. Carolina leu isso e sentiu uma dor física no peito, como se alguém tivesse socado ela bem no estômago. Ela continuou lendo, mensagem após mensagem, descobrindo que enquanto ela escolhia flores para o buquê, Felipe estava marcando encontros de sexo com a amante. Enquanto ela provava o vestido de noiva, ele estava dizendo para outra mulher que a amava. Enquanto ela planejava o futuro deles, ele planejava como manter as duas. Carolina leu tudo, cada palavra, cada frase, cada mentira. Quando terminou, ela estava sentada no chão do quarto, de costas para a cama, com o celular ainda na mão. Não chorou, não gritou, não sentiu raiva. Sentiu apenas um vazio imenso, como se alguém tivesse arrancado tudo de dentro dela e deixado só o oco. Ela não sabe quanto tempo ficou ali. Podia ter sido 10 minutos ou 2 horas. Quando ouviu a chave girando na fechadura, se levantou. Felipe entrou no apartamento chamando o nome dela. Viu ela parada no quarto com o celular na mão. Entendeu imediatamente. A cor sumiu do rosto dele. Ele congelou. Carolina o olhou e pela primeira vez em 2 anos viu quem ele realmente era. Não o homem que ela amava, não o noivo que ela havia escolhido, mas um estranho, um mentiroso, um covarde. Felipe tentou falar. Começou com: eu posso explicar. Carolina levantou a mão. Ele parou. Ela disse com uma calma assustadora: não precisa. Felipe insistiu, disse que era só uma aventura, que não significava nada, que ele amava Carolina, que o casamento ia acontecer, que ele ia terminar com Daniela, que tudo ia ficar bem. Carolina ouviu cada palavra, e quando ele terminou, ela colocou o celular em cima da cama, tirou a chave do apartamento da bolsa, colocou em cima da mesa de centro da sala e saiu. Felipe correu atrás dela. Segurou o braço dela no corredor, implorou. Disse que era um erro, que ele estava confuso, que não queria perder ela. Carolina se soltou, olhou bem nos olhos dele e disse: você já me perdeu. Entrou no elevador, apertou o botão do térreo. Felipe ainda tentou entrar. Carolina bloqueou com a mão. A porta se fechou
e ela desceu. Quando Carolina chegou no apartamento que dividia com Renata em Pinheiros, já era noite. Ela entrou, trancou a porta do quarto e finalmente permitiu que tudo desmoronasse. Chorou como nunca tinha chorado na vida, soluços que vinham do fundo do peito, lágrimas que não paravam. Ela chorou pela traição, pela humilhação, por ter sido idiota o suficiente para acreditar que alguém como Felipe podia amá-la de verdade. Chorou por cada momento que passou, planejando um futuro que nunca existiu. Chorou pelo vestido pendurado no armário, pelas alianças que estavam guardadas, pelos convites que foram enviados, pela festa que estava programada. Chorou até não ter mais lágrimas, até a garganta doer, até o corpo todo doer. Renata ouviu o choro através da porta, bateu, chamou. Carolina não respondeu. Renata insistiu, disse que ia arrombar a porta se precisasse. Carolina abriu. O rosto estava inchado, os olhos vermelhos, a maquiagem borrada. Renata olhou para a amiga e entendeu que algo terrível havia acontecido. Entrou no quarto, fechou a porta e sentou na cama ao lado de Carolina. Perguntou o que tinha acontecido. Carolina contou tudo. Cada detalhe, cada mensagem, cada mentira. Renata ouviu em silêncio, segurando a mão da amiga. Quando Carolina terminou, Renata ficou em silêncio por um longo momento. Então disse, com uma calma que contrastava com a fúria nos olhos: "Você vai cancelar o casamento." Carolina assentiu. Mas então a realidade bateu. Era quinta-feira à noite. O casamento era no sábado à tarde. Menos de 48 horas. 400 pessoas já tinham confirmado presença. Muitas já estavam em São Paulo, hospedadas no hotel que a família de Felipe havia alugado. O buffet estava pago. O vestido estava pronto. As alianças prontas. O fotógrafo contratado. A banda confirmada. As flores encomendadas. Tudo estava pronto. Como você cancela um casamento faltando um dia? Como você liga para 400 pessoas e diz que não vai mais acontecer? Como você enfrenta a vergonha, os olhares, as perguntas? E pior, como você devolve os presentes que já foram entregues? Como você explica para a sua mãe, que veio de Campinas há 2 semanas para ajudar nos preparativos? Como você olha nos olhos de Dona Marlene, que te tratou como filha? Carolina sentiu o pânico tomando conta. Não conseguia respirar direito. Renata percebeu e foi buscar água. Fez Carolina beber. "Respire", ela disse. "Devagar." Carolina obedeceu, inspirou, expirou, até o coração voltar a bater num ritmo quase normal. Então ela pensou na humilhação que Felipe merecia. Pensou em como seria se ela simplesmente não aparecesse. Ele ficaria lá, no altar, esperando, na frente de todo mundo. Mas isso não seria suficiente, porque as pessoas iam achar que ela desistiu, que ela fugiu, que ela teve medo. E Felipe ia poder criar qualquer narrativa que quisesse. Ia poder dizer que ela era instável, que teve um surto, que não estava preparada, ia virar a vítima. E ela, a vilã. Não, isso não podia acontecer. E foi aí que Carolina tomou a decisão mais importante da vida dela. Ela não ia cancelar, ela ia deixar acontecer. Mas do jeito dela, ela ia aparecer. Ia entrar naquela igreja, ia andar até o altar e na frente de todo mundo ia expor quem Felipe realmente era, ia contar a verdade, ia fazer com que ele sentisse uma fração da humilhação que ela estava sentindo. Renata olhou para ela como se estivesse vendo um fantasma. "Você tem certeza?" Carolina assentiu. Tinha. Pela primeira vez em muito tempo, ela tinha certeza absoluta de alguma coisa. Renata perguntou se ela queria companhia. Carolina disse que não, que precisava fazer isso sozinha. Mas agradeceu. Naquela noite, Carolina não dormiu. Ficou sentada no sofá da sala, olhando para o vazio, esperando o amanhecer. Felipe ligou 12 vezes,
mandou mensagens desesperadas. Carol, por favor, me atende. Eu sei que errei. Me dá uma chance de explicar. Eu te amo. Por favor, não faz isso. Carolina leu todas. Não respondeu nenhuma. Às 6 da manhã de sábado, ela levantou, tomou um banho longo e quente, penteou o cabelo, fez a maquiagem. Tinha aprendido com tutoriais no YouTube como fazer maquiagem de noiva. Olhos esfumados, pele impecável, boca nude. Quando terminou, olhou para si mesma no espelho. Parecia outra pessoa, parecia a noiva perfeita. Mas por dentro estava morta. Renata acordou cedo para ajudar. Trouxe café, pão, suco. Carolina não comeu nada, só tomou o café. O estômago estava fechado. A mãe dela ligou às 9, perguntou se estava tudo bem. Carolina disse que sim, que só estava nervosa. Dona Isa disse que era normal, que todas as noivas ficam nervosas, que ela ia ficar linda, que o dia ia ser perfeito. Carolina sentiu uma pontada de culpa, mas não voltou atrás. Às 11, chegou a maquiadora profissional que Carolina havia contratado. Ela retocou a maquiagem. Prendeu o cabelo em um coque baixo elegante, colocou o véu. Carolina agradeceu e pagou. A mulher saiu dizendo que nunca tinha visto uma noiva tão linda. Às 2 da tarde, Carolina vestiu o vestido. Renata ajudou a fechar os botõezinhos minúsculos das costas. O vestido caía perfeitamente. A renda francesa abraçava o corpo dela como uma segunda pele. A cauda se estendia por metros. Quando Carolina se olhou no espelho, quase não se reconheceu. Ela parecia uma princesa de conto de fadas. Mas os contos de fadas são mentiras. E ela estava prestes a provar isso. Às 3h15, um carro chegou para buscar ela. Um Mercedes branco enfeitado com flores brancas e fitas de cetim. O motorista era um senhor de uns 60 anos, educado e solícito. Abriu a porta para ela. Carolina entrou com cuidado, segurando a cauda do vestido. O motorista perguntou se ela estava bem. Carolina disse que sim. Mentira. Durante o trajeto até o bufete em Alphaville, Carolina olhou pela janela. São Paulo passava do lado de fora. Prédios, carros, pessoas. Vida acontecendo. Enquanto a dela estava desmoronando. Ela pensou em pular do carro, em pedir para o motorista parar e simplesmente sair correndo, mas não fez, porque ela havia tomado uma decisão e ia até o fim. Quando chegaram ao buffet, já eram quase 4 horas. O local estava lindo, flores brancas por toda parte, cadeiras decoradas com laços de organza, um tapete branco estendido pelo corredor central, lustres de cristal, tudo impecável. Tudo caro, tudo uma mentira. Carolina foi levada para o quarto da noiva. Era um cômodo enorme, com espelhos, sofás, uma mesa com champanhe e frutas. A mãe dela estava lá. Dona Isa abraçou a filha e começou a chorar. Disse que estava tão orgulhosa, que Carolina estava perfeita, que o pai dela, lá do céu, estaria feliz. Carolina quase desmoronou. Quase contou tudo ali mesmo, mas não contou, porque se contasse, a mãe ia tentar impedir, ia dizer para cancelar, para não se humilhar. E Carolina não queria ser impedida. As madrinhas começaram a chegar, 5 amigas de Carolina, todas de vestido longo cor-de-rosa, todas empolgadas, todas achando que era o dia mais feliz da amiga delas. Renata era uma das madrinhas. Ela olhou para Carolina com uma expressão de preocupação. Carolina sorriu, um sorriso falso. Renata entendeu, não ia tentar impedir, ia apenas estar lá, para o que der e vier. Dona Marlene também estava no quarto da noiva. Ela abraçou Carolina e disse: "Hoje você se torna oficialmente minha filha." Carolina sentiu vontade de gritar, de dizer que o filho dela era um mentiroso, um traidor, mas não disse, apenas agradeceu. Às 4 em ponto, a música começou a tocar. Era Canon em Ré maior de Pachelbel, a música clássica de casamento. Carolina respirou fundo, segurou o buquê de rosas brancas.
prendeu o braço no braço do padrinho, um primo dela que veio de Campinas, e começou a caminhar. O salão estava lotado, 400 pessoas de pé, homens de terno, mulheres de vestido longo, todos olhando para ela, todos sorrindo, todos esperando ver um final feliz. Carolina andava devagar. Cada passo parecia pesar uma tonelada. O coração batia tão forte que ela achava que todos podiam ouvir. Lá na frente, Felipe esperava. Ele estava ao lado do altar, de smoking preto, gravata borboleta, flor branca na lapela. Quando os olhos dele encontraram os dela, Carolina viu tudo. Viu alívio, porque ele achou que ela não viria. Viu culpa, porque ele sabia o que tinha feito. Viu desespero, porque ele sabia que ela sabia. E viu medo, porque ele não sabia o que ela ia fazer. Carolina continuou andando. Passou pela mãe dela, que estava na primeira fileira, chorando de emoção. Passou por Dona Marlene, que sorria orgulhosa. Passou por seu Antônio, que acenou discreto. Passou por amigos, colegas de trabalho, conhecidos, todos felizes, todos alheios ao que estava prestes a acontecer. Quando chegou ao altar, o primo dela soltou o braço dela e foi sentar. Carolina ficou de frente para Felipe. O padre sorriu. Começou a cerimônia. Queridos irmãos, estamos reunidos aqui hoje para celebrar a união de Felipe e Carolina. Carolina ouviu como se estivesse debaixo d'água. As palavras chegavam distorcidas. O padre continuou. Leituras bíblicas, orações, palavras sobre amor, compromisso, fidelidade. Irônico. Quando chegou a hora dos votos, o padre perguntou para Felipe: você, Felipe, aceita Carolina como sua legítima esposa para amá-la, honrá-la e respeitá-la na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte o separe? Felipe olhou para Carolina. A voz tremeu quando ele disse: sim! Então o padre se virou para Carolina. Você, Carolina, aceita Felipe como seu legítimo esposo, para amá-lo, honrá-lo e respeitá-lo, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte o separe? Carolina olhou para Felipe, olhou bem fundo nos olhos dele, viu tudo que eles haviam compartilhado, as risadas, os planos, as promessas, e viu também todas as mentiras, todas as traições, todo o desrespeito. O salão estava em silêncio absoluto. 400 pessoas prendendo a respiração, esperando o sim que selaria a união. Carolina abriu a boca e disse em voz alta, clara, firme: não. A palavra ecoou pelo salão como um tiro. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ninguém se moveu, ninguém respirou. Era como se o tempo tivesse parado. Felipe congelou. O rosto dele passou por várias expressões em segundos. Confusão, choque, pânico. O padre piscou repetidamente, como se não tivesse certeza do que acabou de ouvir. "Cê como?" Ele gaguejou. Carolina se virou para os convidados, para as 400 pessoas que estavam ali esperando ver um casamento. E então ela falou: "Eu não posso me casar com um homem que está traindo a noiva com a arquiteta do escritório dele há 8 meses." O silêncio foi quebrado por um murmúrio coletivo. Pessoas sussurrando, olhando umas para as outras, tentando processar o que acabaram de ouvir. Carolina continuou. A voz não tremeu. "Eu não posso me casar com alguém que me pediu em casamento enquanto já estava com outra pessoa, que planejou esse dia todo enquanto mandava mensagens de amor para ela, que me fez acreditar em um futuro que nunca foi real." Ela olhou para Felipe. Ele estava branco como papel, boca aberta, sem palavras. "Vocês merecem saber a verdade, e eu mereço respeito." Carolina largou o buquê no chão. O barulho das rosas batendo no mármore soou alto no silêncio. Ela levantou a barra do vestido, aquele vestido caríssimo que ela escolheu com tanto cuidado, e começou a andar. Passou pelo padre, que estava paralisado. Passou por Felipe, que estendeu a mão como se fosse segurá-la, mas não teve coragem.
Passou pelas madrinhas e padrinhos, todos em choque. Começou a descer o corredor. 400 pessoas a observando. Algumas com a mão na boca, outras com lágrimas nos olhos, outras simplesmente estáticas. Carolina andava de cabeça erguida, sem chorar, sem correr, com dignidade. Quando passou pela fileira onde a mãe dela estava sentada, Dona Isa levantou. Carolina olhou para ela. Viu a confusão, a dor, a preocupação no rosto da mãe, mas viu também algo mais: orgulho. Dona Isa assentiu. Uma vez. Carolina continuou andando. Do outro lado do salão, na fileira do fundo, Daniela estava sentada. Sim, ela tinha vindo. Tinha vindo como convidada. Como se fosse normal. Como se não estivesse destruindo a vida de outra pessoa. Quando Carolina passou por ela, as duas se olharam. Daniela estava pálida. Carolina não disse nada. Não precisava. O olhar disse tudo. Quando Carolina chegou na porta do salão, virou-se uma última vez. Olhou para Felipe, que ainda estava parado no altar, destruído. Olhou para Dona Marlene, que tinha a mão no peito, em choque. Olhou para seu Antônio, que estava de pé, tentando entender o que tinha acontecido. Olhou para todos, e então saiu. O carro ainda estava esperando do lado de fora. O motorista viu ela saindo sozinha e correu para abrir a porta. Para onde, senhora? E Carolina disse, rodoviária do Tietê. O motorista não fez perguntas, apenas dirigiu. Durante o trajeto, Carolina olhou pela janela. São Paulo passava lá fora, indiferente, alheia à tragédia pessoal dela, e ela percebeu algo. Percebeu que a cidade não parava porque ela estava sofrendo, que a vida continuava, que o mundo seguia girando e que ela também precisava seguir, de alguma forma, para algum lugar. Quando chegaram na rodoviária, Carolina pagou o motorista. Ele recusou o dinheiro. Disse que não ia cobrar, que ela era muito corajosa. Carolina agradeceu. Desceu do carro ainda de vestido de noiva. As pessoas na rodoviária pararam para olhar. Uma noiva sozinha, sem buquê, sem sorriso, comprando passagem de ônibus. Devia parecer uma cena de filme, ou de pesadelo. Carolina comprou uma passagem para Campinas. O próximo ônibus saía em 20 minutos. Ela sentou em um banco, no meio da rodoviária, ainda de vestido branco. As pessoas olhavam, algumas com pena, outras com curiosidade, algumas tiravam foto escondido. Carolina não se importava, não sentia nada, estava completamente anestesiada. Quando o ônibus foi chamado, ela levantou e embarcou. Escolheu um assento na janela, encostou a cabeça no vidro e finalmente chorou. Chorou baixinho para ninguém ouvir, lágrimas silenciosas que desciam pelo rosto e manchavam o vestido branco. Chorou o caminho todo até Campinas. Quando o ônibus parou na rodoviária de Campinas, já era noite, quase 11 horas. Carolina desceu, pegou um táxi, deu o endereço da casa dos pais. O motorista olhou para ela pelo retrovisor, viu o vestido de noiva, não disse nada, apenas dirigiu. Quando chegaram na rua onde Carolina cresceu, tudo estava escuro e silencioso. Casas simples, muros baixos, jardins pequenos. Um bairro de classe média trabalhadora. Tão diferente do mundo de Felipe, tão diferente de Alphaville, da Faria Lima, de tudo aquilo. Carolina pagou o táxi e desceu. Ficou parada na frente da casa. Uma casa térrea, pintada de branco, com uma pequena varanda na frente. Tinha um portão de ferro verde, um jardim com rosas que a mãe dela cuidava, uma mangueira velha que estava ali desde que Carolina tinha memória. Era casa, de verdade. Carolina tocou a campainha, ouviu passos do lado de dentro. A porta se abriu. Dona Isa estava de camisola, com os olhos vermelhos. Ela tinha chorado. Provavelmente já sabia de tudo. Alguém deve ter ligado. Quando viu a filha parada ali, ainda de vestido de noiva, Dona Isa não fez perguntas. Não disse nada, apenas abriu os braços. E Carolina caiu neles. Caiu e chorou. Chorou como criança,
como se pudesse voltar no tempo, como se a mãe pudesse consertar tudo com um abraço. Dona Isa segurou a filha, acariciou o cabelo dela, disse baixinho: "Você está em casa agora. Está tudo bem. Você está em casa." Carolina dormiu 3 dias seguidos, literalmente. Levantava só para ir ao banheiro e beber água. Dona Isa deixava comida ao lado da cama. Carolina mal tocava. No terceiro dia, quando acordou, já era tarde, quase 5 da tarde. Ela se levantou, tomou banho, vestiu uma roupa velha que ainda estava no armário do quarto de infância dela. Uma calça de moletom e uma camiseta de banda. Desceu para a sala. A mãe estava assistindo novela. Quando viu Carolina, pausou a TV. "Quer conversar?" Carolina balançou a cabeça. "Ainda não." Dona Isa aceitou. "Quando quiser, eu estou aqui." Elas ficaram sentadas em silêncio, lado a lado no sofá, como faziam quando Carolina era criança. E naquele silêncio, Carolina começou a pensar no que vinha a seguir, porque a vida não acabava ali, mesmo que parecesse que sim, mesmo que ela quisesse que sim. A vida continuava e ela precisava decidir o que fazer com o resto da dela. Foi então que tomou a segunda decisão mais importante da vida. Ela não ia ficar em São Paulo. Não ia voltar para aquela cidade onde todo mundo sabia da humilhação que ela sofreu, onde ia cruzar com Felipe na rua, onde ia ter que dar satisfação para amigos, colegas, conhecidos. Não, ela ia recomeçar, mas longe, muito longe, tão longe que ninguém a conhecesse, tão longe que ela pudesse ser outra pessoa, ou descobrir quem ela realmente era sem Felipe, sem aquele peso, sem aquela dor. Renata ligou no dia seguinte. Perguntou como Carolina estava, se precisava de alguma coisa. Carolina agradeceu, mas disse que estava bem. Mentira. Renata contou que Felipe estava tentando falar com ela, que tinha ligado para todas as amigas de Carolina, que estava desesperado, que a família dele estava em choque, que Daniela tinha sido demitida da construtora, que a reputação de Felipe estava destruída, que todo mundo estava falando. Carolina ouviu tudo e não sentiu nada, nem satisfação, nem raiva, nem pena, só vazio. Ela desligou e bloqueou o número de Felipe, bloqueou as redes sociais dele, bloqueou tudo que pudesse conectá-la a ele. Queria apagar, esquecer, seguir. Nas semanas seguintes, Carolina se moveu no automático. Pediu demissão da multinacional de cosméticos por e-mail. Não explicou muito. Apenas disse que estava deixando São Paulo por motivos pessoais. O RH aceitou sem questionar. Provavelmente já tinham ouvido falar do casamento cancelado. Afinal, o vídeo da cena do altar já estava circulando. Alguém tinha filmado. Alguém sempre filma. Carolina vendeu tudo que tinha no apartamento em Pinheiros. Móveis, roupas, livros, eletrônicos. Colocou tudo em sites de venda e praticamente deu de graça. Só queria se livrar, queria apagar qualquer resquício daquela vida. O dinheiro que juntou, somado às economias que tinha guardado para a lua de mel, deu quase 50 mil reais. Não era muito, mas era suficiente para começar. Carolina pesquisou destinos. Queria ir para algum lugar onde ninguém falasse português, onde não tivesse brasileiros, onde pudesse ser completamente anônima. Pensou em Inglaterra, em França, em Alemanha, mas acabou escolhendo Portugal. Era longe o suficiente, mas a língua era a mesma. E isso facilitaria as coisas no começo. Comprou uma passagem só de ida para Lisboa. Data 15 de novembro. 3 semanas depois do dia que deveria ter sido o casamento dela. Quando chegou o dia da viagem, Dona Isa levou a filha até o aeroporto de Viracopos, em Campinas. Elas não falaram muito durante o trajeto. Não precisavam. Quando chegaram no portão de embarque, Dona Isa abraçou Carolina forte. Disse baixinho:
Você é mais forte do que imagina. Vai dar tudo certo. Carolina quis acreditar. Embarcou com uma mala pequena e uma mochila. Era tudo que tinha. 12 horas de voo. Carolina não dormiu. Ficou olhando pela janela, vendo o oceano lá embaixo, pensando em como a vida pode mudar completamente em questão de dias. 3 semanas atrás, ela estava planejando um casamento. Agora, estava fugindo para outro continente. Quando o avião pousou em Lisboa, era manhã. O céu estava nublado. Uma garoa fina caía. Carolina pegou a mala, passou pela imigração, saiu do aeroporto. E pela primeira vez em semanas, respirou fundo. Ar diferente. Cidade diferente. Vida diferente. Ela pegou um táxi até o Airbnb que havia alugado por 2 semanas. Era um quarto minúsculo em Alfama, no centro histórico. Dividia o apartamento com outros 2 inquilinos. Um italiano chamado Marco, que trabalhava como chefe em um restaurante, e uma brasileira do Rio chamada Júlia, que fazia mestrado na universidade. O quarto de Carolina tinha uma cama de solteiro, um armário pequeno e uma janela que dava para um beco estreito. Não tinha nem comparação com o apartamento que ela tinha em São Paulo, mas era dela, e por enquanto era o suficiente. Os primeiros dias foram os piores. Carolina acordava sem saber o que fazer. Não conhecia ninguém, não tinha emprego, não tinha plano. Passava as manhãs caminhando pelas ruas de pedra de Alfama, ruas estreitas, casas coloridas, cheiro de bacalhau frito. À tarde, sentava em cafés e fingia ler livros, enquanto na verdade só olhava para o vazio. À noite, voltava para o quarto e chorava. Chorava por tudo que tinha perdido, pela vida que não ia ter, pelo futuro que tinha planejado. Júlia, a brasileira, percebeu que algo estava errado. Uma noite, bateu na porta do quarto de Carolina. Perguntou se estava tudo bem. Carolina disse que sim. Júlia não acreditou. Entrou e sentou na cama. Ninguém vem para Lisboa sozinha, sem plano, sem nada, se está tudo bem. Carolina olhou para ela e, pela primeira vez desde que chegou, contou tudo. Júlia ouviu em silêncio. Quando Carolina terminou, Júlia disse apenas: "Você fez a coisa certa e vai ficar bem. Vai demorar, mas vai." As semanas passaram. O dinheiro de Carolina estava acabando. Ela precisava de trabalho, mas não tinha visto de trabalho. Não podia trabalhar formalmente em Portugal. Júlia sugeriu trabalho freelance, traduções, revisões de texto, consultoria online para empresas brasileiras. Carolina tinha experiência em marketing. Podia oferecer serviços remotos. Ela criou perfis em plataformas de freelancer, Upwork, Workana, Freelancer. Começou a se candidatar para vagas. As primeiras semanas foram frustrantes. Dezenas de propostas, nenhuma resposta. Mas então, finalmente, uma empresa de e-commerce no Brasil precisava de alguém para revisar descrições de produtos. Pagava pouco, muito pouco, mas era trabalho. Carolina aceitou, fez o serviço com perfeição. A empresa gostou, pediu mais, recomendou ela para outros clientes. Aos poucos, Carolina foi construindo uma base. Não ganhava muito, mas era suficiente para pagar o aluguel, comida e o mínimo necessário. Ela vivia de forma extremamente simples. Cozinhava em casa. Não saía para bares. Não comprava roupa. Não gastava com nada que não fosse essencial. E aos poucos foi se acostumando com aquela vida. Com a rotina de acordar, trabalhar no laptop, caminhar pela cidade, voltar para casa, era uma vida solitária. Mas era uma vida honesta. Uma vida que dependia só dela. E havia algo libertador nisso. Pela primeira vez, Carolina não precisava agradar ninguém. Não precisava ser a namorada perfeita. Não precisava usar o vestido certo, dizer a coisa certa, sorrir na hora certa. Podia simplesmente existir. E nessa existência simples, ela começou a se reencontrar.
6 meses depois de chegar em Lisboa, Carolina estava em um café perto do Rócio. Ela tinha acabado de terminar um projeto e estava tomando um café com leite, olhando o movimento da praça. Foi quando uma mulher se sentou na mesa ao lado. Portuguesa, uns 40 anos, cabelo curto, roupas elegantes, mas descontraídas. Ela pediu um expresso e começou a mexer no celular. Alguns minutos depois, o celular dela tocou alto. Era uma chamada. A mulher atendeu falando em inglês. Carolina, sem querer, ouviu a conversa. Era sobre investimento em startups. A mulher estava negociando valores, prazos, porcentagens. Quando desligou, suspirou alto. Carolina olhou para ela e sorriu solidária. Dia difícil? A mulher riu. Você nem imagina. Elas começaram a conversar. A mulher se chamava Marta. Era investidora anjo. Tinha trabalhado em Londres por 10 anos em Venture Capital e tinha voltado para Portugal há 6 meses para investir no ecossistema de startups local. Carolina contou que era brasileira, que estava em Lisboa há meio ano, que trabalhava com marketing digital freelance. Marta se interessou, perguntou sobre a experiência dela. Carolina falou sobre os anos na multinacional de cosméticos, sobre as campanhas que tinha criado, sobre os resultados que tinha gerado. Marta ouviu atenta. No final da conversa, ela disse: "Olha, eu estou investindo em uma startup de e-commerce de moda sustentável. Estamos começando agora. Precisamos de alguém com experiência em marketing para ajudar a construir a marca. Você teria interesse?" Carolina sentiu o coração acelerar. Quanto paga? Marta deu um número. Era 3 vezes mais do que Carolina ganhava com freelance. Mas não é trabalho formal, é consultoria, por projeto. Carolina não pensou 2 vezes. Eu aceito. E trabalhar com Marta foi revelador. A startup se chamava Ecomode. Vendia roupas feitas com tecidos reciclados e processos sustentáveis. O público-alvo eram millennials europeus conscientes. Carolina mergulhou no projeto. Criou toda a identidade visual da marca. Desenvolveu a estratégia de redes sociais. Planejou campanhas de lançamento. Escreveu copy, escolheu fotógrafos, negociou com influenciadores. Era como estar de volta ao trabalho que amava, mas sem a pressão corporativa, sem chefe cobrando, sem política de escritório. Apenas ela, a criatividade e os resultados. E os resultados foram impressionantes. Em 3 meses, a Ecomode tinha 10 mil seguidores no Instagram. Em 6 meses, tinha vendido para 12 países europeus. Em 9 meses, tinha levantado mais uma rodada de investimento. E Carolina era grande parte do motivo. Marta sabia disso. Aumentou o pagamento dela. Ofereceu equity na empresa. Carolina aceitou. Pela primeira vez desde que saiu do Brasil, ela estava construindo algo real, algo que era dela. A notícia se espalhou no ecossistema de startups de Lisboa. Outras empresas começaram a procurar Carolina. Queriam consultoria em marketing digital. Queriam alguém que entendia do mercado brasileiro e europeu. Alguém que tinha experiência corporativa, mas flexibilidade de startup. Carolina começou a atender mais clientes. Cobrava mais, muito mais. Em 1 ano, ela estava ganhando mais do que ganhava na multinacional em São Paulo. Economizou, investiu e tomou uma decisão. Ia abrir a própria agência de marketing digital. A agência começou pequena, apenas Carolina, trabalhando do apartamento compartilhado em Alfama. Mas aos poucos foi crescendo. Ela contratou a primeira funcionária, depois a segunda, depois a terceira. Alugou um pequeno escritório na Baixa. Móveis simples, computadores, quadro branco. Mas era dela, totalmente dela. A agência se chamava Reborn Marketing. Carolina escolheu o nome de propósito, porque era exatamente o que ela estava fazendo. Renascendo. Em 2 anos, a Reborn tinha 12 funcionários. Atendia clientes em Portugal, Espanha, Brasil e Inglaterra. Faturava 6 dígitos por mês. Carolina tinha se tornado uma empreendedora de sucesso.
Saiu do apartamento compartilhado e alugou um próprio, um loft moderno na Avenida da Liberdade. Um quarto, sala integrada com cozinha, varanda com vista para a cidade. Comprou móveis novos, quadros para as paredes, plantas. Transformou aquele espaço em um lar de verdade. Comprou um carro, um Audi A4 preto, nada extravagante, mas confortável, elegante. Passou a viajar a trabalho. Paris, Londres, Barcelona, Berlim. Hotéis bons, restaurantes caros, reuniões com CEOs. 3 anos depois de ter chegado em Lisboa com uma mala e R$50 mil, Carolina era outra pessoa. Usava ternos de alfaiataria, sapatos italianos, relógios suíços, tinha confiança, dinheiro, respeito. Tudo que tinha perdido naquele dia no altar, ela havia reconstruído, sozinha, sem ajuda de ninguém, sem depender de nenhum homem, sem precisar de validação externa. Ela era completa, mas ainda havia algo inacabado. Felipe, foi aí que a oportunidade apareceu. Carolina estava em São Paulo a trabalho, fechando um contrato com uma grande varejista brasileira. Durante um jantar de negócios, ela conheceu um advogado chamado Ricardo. Ele era sócio de um escritório especializado em direito empresarial. Durante a conversa, Ricardo mencionou que estava representando um grupo de investidores interessados em comprar participação em construtoras em dificuldades financeiras. Carolina perguntou, casual, se ele conhecia a construtora de Felipe. Ricardo conhecia. E mais do que isso, ele disse que a empresa estava em apuros. Felipe havia feito investimentos arriscados. Pegou empréstimos grandes para financiar empreendimentos que não venderam como esperado. A construtora estava endividada, precisava de capital urgente, ou venderia participação, ou quebraria. Carolina sentiu o coração acelerar, mas não demonstrou. Ela perguntou quanto seria necessário para comprar uma participação significativa. Ricardo deu um número. Era alto, mas Carolina tinha economias. Tinha clientes que confiavam nela. Tinha acesso a investidores em Portugal. E mais importante, ela tinha determinação. Nos meses seguintes, Carolina trabalhou em silêncio. Reuniu capital. Formou uma sociedade com investidores portugueses interessados no mercado brasileiro. Preparou uma proposta. E então, através de Ricardo, fez uma oferta. A oferta foi irrecusável. Carolina e seus sócios ofereciam o capital que Felipe precisava. Em troca, ela queria 45% da construtora e um assento permanente no conselho. Felipe não sabia quem eram os investidores. O nome de Carolina não aparecia diretamente nos documentos. Ela usou o nome da empresa que havia criado em Portugal. Felipe estava desesperado. Aceitou. Assinou os papéis. E só então descobriu a verdade. Na primeira reunião do conselho, Carolina entrou na sala. Felipe estava lá. Ele congelou quando viu ela. A cor sumiu do rosto dele. Ela estava diferente. Mais magra, mais elegante, com o cabelo mais curto, com uma postura que ele nunca tinha visto antes. Ela cumprimentou todos educadamente. Sentou-se na cadeira ao lado da dele e sorriu. Um sorriso frio, calculado, vitorioso. Felipe tentou falar com ela depois da reunião. Ela o ignorou completamente. Nos meses seguintes, Carolina assumiu o controle operacional da construtora. Ela tinha experiência em gestão, estratégia, marketing e usou tudo isso para transformar a empresa. Cortou gastos desnecessários, renegociou contratos, demitiu funcionários incompetentes e trouxe novos talentos, incluindo Daniela. Ou melhor, excluindo Daniela. Daniela havia tentado voltar para o mercado depois de ser demitida, mas Carolina se certificou de que todas as empresas relevantes do setor soubessem exatamente quem ela era e o que ela havia feito. Daniela acabou saindo de São Paulo, mudou-se para o interior. Carolina nunca falou com ela. Não precisava. Quanto a Felipe, ele foi perdendo poder aos poucos.
Carolina não o destruiu de uma vez. Ela foi metódica, foi paciente, foi implacável. A cada reunião, ela tomava decisões que o deixavam mais irrelevante. A cada trimestre, ela mostrava resultados que provavam que ela era melhor líder do que ele jamais foi. A família dele, seu Antônio e Dona Marlene, perceberam e ficaram do lado dela, porque Carolina estava salvando a empresa, estava salvando o legado deles. Felipe era só um nome, um sobrenome, mas Carolina era a razão pela qual a construtora ainda existia. 2 anos depois de Carolina entrar como investidora, a empresa estava recuperada, lucrativa, expandindo. E Felipe estava completamente marginalizado. Ele ainda tinha ações, ainda recebia dividendos, mas não tinha poder, não tinha voz, não tinha respeito. Um dia, durante uma reunião com investidores externos, um deles perguntou quem era o verdadeiro líder da construtora. Todos olharam para Carolina. Felipe estava sentado no canto da sala em silêncio, invisível. Carolina olhou para ele e pela primeira vez em anos ela sentiu paz. Mas a história não terminou aí, porque Carolina não queria apenas vencer. Ela queria que Felipe entendesse exatamente o que ele tinha perdido. Certo dia, ela o chamou para uma conversa particular. Foi no escritório dela, no 23º andar do prédio que a construtora havia erguido na Faria Lima. Felipe entrou nervoso. Ela estava sentada atrás de uma mesa enorme, de frente para a janela que dava para a cidade. Ela não levantou quando ele entrou, apenas apontou para a cadeira à frente dela. Felipe sentou. Carolina o olhou por um longo momento. Então disse: "Você lembra daquele dia na igreja?" Felipe engoliu seco, assentiu. Carolina continuou: "Eu passei 3 anos da minha vida pensando naquele dia, pensando em como você me destruiu, pensando em como você me fez sentir pequena, insignificante, descartável. E sabe o que eu descobri? Que você não me destruiu. Você só me mostrou quem eu realmente era e quem você nunca seria." Felipe tentou falar. Carolina levantou a mão. "Eu não terminei. Eu voltei, Felipe. Voltei porque eu podia. Porque eu construí algo que você nunca conseguiu construir sozinho. Eu não preciso de você, nunca precisei. Mas você precisa de mim e vai precisar pelo resto da vida. Porque sem mim, essa empresa morre. E você sabe disso." Ela se levantou, caminhou até a janela, olhou para a cidade lá embaixo. "Você pode ir agora." Felipe saiu da sala sem dizer uma palavra. Nos anos seguintes, Carolina continuou expandindo. Abriu novas filiais, investiu em outros setores, construiu um império que ia muito além da construtora. Ela nunca se casou, nunca voltou a confiar em alguém daquele jeito, mas também nunca se arrependeu, porque ela aprendeu que a maior vingança não é destruir quem te machucou, é se tornar tão grande que eles se tornam irrelevantes. Felipe ainda está na construtora. Ainda tem o sobrenome na fachada, mas todo mundo sabe quem realmente manda. E toda vez que ele olha para Carolina, ele vê tudo que ele perdeu, tudo que ele nunca mais vai ter. E toda vez que Carolina olha para ele, ela vê apenas um homem que cometeu o erro de subestimar a mulher errada. Às vezes, à noite, quando Carolina está sozinha no apartamento dela em Lisboa ou no escritório em São Paulo, ela pensa naquela garota de 27 anos que conheceu Felipe em uma festa no Terraço Itália. Ela sente pena daquela garota, pena por ela ter acreditado em promessas vazias, pena por ela ter achado que precisava de alguém para ser completa. Mas ela também sente gratidão, porque foi aquela garota que tomou a decisão mais corajosa da vida dela. Foi aquela garota que disse não, quando todo mundo esperava que ela dissesse sim. Foi aquela garota que desapareceu e voltou como uma força imparável. Carolina aprendeu que traições são dolorosas, mas não são o fim.
São apenas o começo de uma versão melhor de você mesma, se você estiver disposta a fazer o trabalho, se você estiver disposta a desaparecer e voltar comandando o jogo. E foi exatamente isso que ela fez. Se essa história tocou você de alguma forma, se fez você refletir sobre recomeços, superação ou a força que existe em transformar dor em poder, deixe seu like nesse vídeo. Inscreva-se no canal para mais histórias como essa. E me conta aqui nos comentários. De onde você está ouvindo essa história agora? Quero saber se ela chegou até você.